Olá, olá, minhas lindas. Hoje eu vim aqui trazer um conteúdo para vocês ah, sobre a ciclicidade, a importância da ciclicidade na vida de uma mulher. Por que que nós, especialistas no universo emocional feminino, trabalhamos com o ciclo menstrual da mulher? Porque é um recurso importante para nós terapeutas. Ele permite nós entender a origem das dores emocionais e físicas nas nossas clientes, favorecendo um comportamento mais profundo, com a escuta sensível e orientações integrativas. Cada fase é vista como uma oportunidade de acessar forças específicas. Esses potenciais, quando reconhecidos, podem ser usados estrategicamente em decisões, relacionamentos e na vida profissional. Então, meninas, o que é a menstruação? É a descamação do endométrio, tecido que reveste a parede interna do útero, que ocorre quando não há fecundação. Nós, especialistas no universo emocional feminino, com o método TPM, nós levamos em consideração, caso essa nossa cliente seja cíclica, qual é a fase que ela está do ciclo menstrual dela. Para a parte fisiológica, eu quero que vocês entendam que são três, que são folicular, ovulatória e lútea. Uma dança hormonal acontece e os primeiros hormônios são estrogênio, progesterona, FSH e LH. Toda essa mudança hormonal faz com que aconteça uma mudança hormonal e comportamental. Quero que tu saiba que o combustível das emoções são os hormônios. E o combustível do comportamento são as emoções. Você precisa entender que um movimento que também influencia nas tuas percepções em diferentes fases, né? A fase menstrual, pré-menstrual e menstrual, você tem um comportamento, né? Você vê as coisas de uma forma. E na fase pré-ovulatória e ovulatória, você vê de outra forma. E também são 4 fases comportamentais. Quais que são as fases comportamentais? Que é aqui que eu quero me apegar e é aqui que eu quero trazer uma clareza para vocês hoje. Então, a fase fisiológica, 3. Folicular, ovulatória e lútea. Fase comportamentais, 4, que são pré-menstrual, menstrual, pré-ovulatória e ovulatória. Em cada fase existe uma emoção predominante que vai te limitar ou vai potencializar. Então eu quero te explicar qual é o movimento de cada fase para que você consiga se acolher, entender que aquele teu comportamento ele é tanto físico quanto comportamento, que você tem uma mudança, você tem uma oscilação hormonal. Então, nós mulheres, nós não somos linear como os homens. Nós temos uma mudança hormonal, comportamental e fisiológica. E é sobre isso que eu quero te explicar, te dar clareza do quanto nós cuidamos a fase da mulher caso ela seja uma mulher cíclica, que ela precisa desse cuidado. Tem mulheres
também vou falar em uma próxima aula da mulher menopausada, da mulher completa. Mas hoje o meu conhecimento que eu quero trazer para vocês é sobre a nossa ciclicidade, as mulheres que são cíclicas. Então, meninas, a fase pré-menstrual, a famosa TPM e a menstrual, elas são uma fase de introspecção. Você está introspectiva. Esta está muito mais sensível, vulnerável, né? Você vai se permitir acessar a parte desta tua história. Você vai, caso você esteja num processo terapêutico, você vai estar mais racional, mais lógica, né? Porque o que acontece? Aí dá uma queda hormonal, dá uma queda brusca dos hormônios estrogênio e serotonina. Serotonina cai. Então, nessa fase, você está assim, com um comportamento mais para dentro, mais um comportamento mais. Você está mais pensativa, você quer ficar mais quietinha, você vai estar com um comportamento de introspecção. Depois vem as outras duas fases, que é a pré-ovulatória e a ovulatória, aonde você está na tua fase de expansão. Nesta fase, nós mulheres estamos no nosso melhor momento, né? Sobre nós. Nós projetamos, estamos felizes, estamos animadas. Aqui o estrogênio está elevado e a serotonina também. Então, nós mulheres, nesta fase, estamos com combustível, uma movimentação interna muito grande. Primeiro, eu vou estar falando das quatro. Das quatro fases comportamentais. A fase comportamental primeira, pré-menstruação. A fase criativa. A fase que é criativa, ela é despertada na fase pré-menstrual. Período ideal para criatividade, inspiração, surgimento de ideias inéditas, soluções de problema e assertividade. Aqui, o inconsciente está mais acessível, com maior sensibilidade ao inconsciente do coletivo. Um fluxo intenso de ideias surge e você precisa anotar e guardar essa informação, pois não é o período ideal de execução. E nessa fase, você passa a ser o início da volta para dentro. Então, na fase pré-menstrual, é o início, né, da volta para dentro. E na fase menstrual, né, qual que é o teu comportamento? Na fase menstrual, que é a fase flexiva, corresponde ao período da menstruação, quando você está menstruando. Fase ideal para introspecção, revisão, resignificação, descanso e renovação. Momento para deixar o que não serve mais para trás. Faxinar a casa, externa e interna, restaurar sua energia de execução e se preparar para um novo ciclo. Essa é uma fase que aumenta a nossa sensibilidade emocional e é um ótimo momento para refletir sobre a nossa vida. O objetivo de voltar para dentro é quanto mais aproveitar essa fase, mais planejar e refletir pontos de melhoria, mais você está melhor. Exemplo, você vai entrar na fase menstrual, pré-menstrual, você vai entrar para dentro. Na fase menstrual, você vai refletir, você vai olhar os pontos que você deve melhorar, você tá mais crítica, você consegue se observar mais. Mas logo você vai sair dessa fase e você vai entrar para a próxima fase, que é a famosa
ovulação, né? Que ela é após a menstruação, né? É uma fase dinâmica. Ela ocorre após a menstruação, antes da ovulação. Período ideal para foco mental, concentração, aprendizado, planejamento, estruturação de projetos e resistência física. Você tem resistência física. Ideia para tirar do papel, você consegue tirar. Inicia é o momento para iniciar dietas, projetos e se engajar em atividades que exigem movimentação e expansão. Então, nessa fase pré-ovulação, você começa a entrar numa fase muito boa. Aí logo você já vai entrar na fase ovulação, uma fase expressiva que se corresponde ao período da ovulação. É um período ideal para comunicação, empatia, trabalho, né, em equipe, relacionamentos, apoio mútuo. Fase marcada por expansão emocional e capacidade de se conectar com os outros. Aqui é onde nós encontramos com a nossa maior disposição, uma vontade de fazer tudo que não foi feito antes, uma ótima fase para apresentar uma ideias e realizar eventos. Então, nós mulheres, nós temos que saber e nos acolher em cada fase. Então, nós temos duas fases, pré-menstrual e menstrual, que são as fases de introspecção, aonde você tem um comportamento que você está mais para dentro, né? Aonde você quer ficar quietinha, aonde você não está falando muito, aonde você não está muito expansiva, né? E você tem um comportamento mais introspectivo, né? Que é a fase pré-menstrual e menstrual. Logo, você vai entrar para a fase pré-ovulatória e ovulatória, que é uma fase de expansão, aonde se você planejar, se você tem ideias para tirar do papel ali, você tem que aproveitar essa fase. Essa fase, ela é ideal para isso. Porque o que acontece? A gente a vida inteira escutou assim, ó. A fulana tá com aquele comportamento porque ela tá na TPM, na fase menstrual. Então, sempre a gente escutou que a gente tem uma mudança de comportamento na fase menstrual. Só que não é verdade. Nós mulheres temos essa dança hormonal, comportamental e fisiológica. Então, acontece ali e o mundo não para porque as nossas fases, né, elas mudam. Nós temos que nos acolher. Quando você é uma mulher que você não toma o compromisso, que você sabe mais ou menos quando vai vir a tua menstruação, a partir dali você pode começar a fazer, né, cuidar, tá? Eu tô agora na fase pré-menstrual, que antecede antes da menstruação. Daí agora tu tá na fase menstrual. Passou a fase menstrual, tu vai entrar para a fase pré-ovulação. E depois tu vai entrar para a ovulação. E depois você vai iniciar a fase menstrual. Então não é uma, é 4 comportamentais e 3 fisiológicas. Aonde acontece na fisiologia, aonde eu falei para vocês que acontece a fase folicular, né? A fase ovulatória e a lútea. Então acontece uma mudança muito intensa. O primeiro dia da menstruação, o estrogênio e a progesterona é baixa, que leva à produção do hormônio folículo estimulante, FSH. Ele está em alta. Surgem sintomas como cólica, dor de cabeça, fadiga, aumento na urina, né? A gente tem um fluxo maior de urina, dor, sensação de peso no ventre, crise de enxaqueca. Isso varia de mulher para mulher, porque nessa fase há uma queda brusca hormonal. Aqui é a fase de se acolher.
É porque o corpo, depois de se preparar para receber uma vida, acaba sentindo o impacto, né? Por não ter ocorrido a fecundação. Inconscientemente surgem sentimentos de tristeza e desânimo. Fase folicular. Ela dura em torno de 14 dias, terminando com o aumento drástico do hormônio luteinizante, LH, o que dá início à próxima fase, a ovulação. Nesta fase, o corpo se prepara para nutrir e gerar uma vida, né? A vagina fica mais úmida, nosso estado emocional fica fortalecido, fase de alegria, do ânimo e de disposição. Tudo isso acontece, atua como neurotransmissor e neuromodulador da serotonina, da dopamina e da endorfina. Por isso, nessa fase, o prazer, motivação de se encontra presente. Aqui acontece o pico do estrogênio, que é a fase da ovulação, o momento da liberação do óvulo. Do óvulo começa a partir do aumento súbito do hormônio luteinizante, mais fértil da mulher. A fase lútea, que é após a liberação do óvulo, depois da ovulação, começa a fase lútea. O folículo rompido forma um tecido chamado de corpo lúteo, que além do estrogênio produz progesterona e é a maior responsável por provocar modificações no endométrio, que favorece a manutenção de uma possível gravidez até a placenta se desenvolver. Quando a gestação não acontece, o corpo lúteo regride, interrompendo a produção de hormônios. Os níveis de estrogênio e progesterona aqui diminuem e o endométrio, que não consegue mais se manter, se descama, dando início à menstruação. Esta queda hormonal gera um forte impacto emocional. Esta é a fase mais tensa para as mulheres, que vem a famosa TPM. Então aqui é a fase que nós devemos nos acolher, né? Nós devemos nos compreender que o nosso corpo foi preparado biologicamente por Deus para que nós viesse gerar. Então, quando não acontece a fecundação, quando nós não conseguimos nutrir uma vida ali, o nosso corpo, inconscientemente, nós regredimos. Então, nós temos aquele comportamento porque nós fomos preparadas, nós fomos feitas para gerar uma vida. Mas nesse tempo que nós não geramos uma vida, nessa fase que é pré-ovular, de ovulação e ovulação, nós podemos gerar e nutrir os nossos sonhos, nossos projetos. Mas quando não acontece, inconscientemente, você muitas vezes sem conhecimento, o teu corpo, por você não gerar, ele acaba regredindo. E é aí onde entra a famosa pré-menstruação e menstruação. Então esse conteúdo ele é de extrema importância para você, mulher, que é cíclica, que menstrua ainda. Como acontece essa dança, né, hormonal, fisiológica e comportamental. Você vai poder se acolher melhor, porque você vai entender, né, que existe realmente uma mudança em nós mulheres. E que essa mudança, se nós entendendo e nos acolhendo, nós podemos nos ajudar e entender, não, eu estou assim porque eu estou nessa fase. Não, eu estou assim porque eu estou nessa fase.
né? Então, é muito importante você ter esse conhecimento. E nós, terapeutas, cada vez que a pessoa vem passar por um processo terapêutico, a gente pergunta, né? Você é uma mulher cítrica? Você é uma mulher completa? Você faz uso de anticoncepcionais? Você faz uso de algum outro, né, método para impedir a gravidez? A gente sempre procura saber. E a partir daquela informação, vai ser como nós vamos lidar com aquela possível, né, cliente, né? Se a mulher for completa é uma outra situação, cada caso é um caso, mas é muito importante que, sendo cítrica, nós terapeutas vamos sempre tentar saber qual é a fase que ela está, né? Porque mesmo que a mulher tome comprimido, o corpo ele não vai parar de trabalhar porque tu toma ou não toma. Então, essas informações que nos chega, que me chegou, fez eu aprender que eu preciso me acolher em cada fase. Por exemplo, eu sou uma mulher que eu faço uso do anticoncepcional contínuo, pela questão que eu tenho muito desconforto na fase menstrual, né? Eu tenho muita dor de cabeça, muita enxaqueca, eu fico muito para baixo. Então, mas hoje, quando eu sei como é que acontece essa mudança hormonal e comportamental e fisiológica, eu me acolho, eu sei que eu tô daquele jeito, porque mais ou menos estaria na fase em que iria descer. Então, eu já sei quando eu estou na fase pré-menstrual, menstrual, na fase pré-ovulatória e ovulatória, porque o meu comportamento muda, então por isso eu consigo identificar. Eu consigo identificar, sabe aquele dia que tu não consegue ver uma toalha em cima de uma cama? Que qualquer coisa te irrita, que você tá irritada, então você vai conseguir identificar o teu comportamento e você vai se acolher, e o teu esposo e os teus filhos vão te acolher, porque eles sabem que você tá naquela fase. Você sabe, você se acolhe em primeiro lugar. Entende? Que nós fomos feitas pelo nosso Deus assim. Então nós temos que saber lidar com o nosso emocional, né? Com o nosso físico, para que nós venha a acertar, ter assertividade em cada fase, aproveitar cada fase. Não, agora eu estou assim. Agora eu estou, não posso nem me olhar no espelho, mas é por causa da fase. Logo tu vai sair daquela fase e vai entrar uma fase ainda que tu vai se achar linda e maravilhosa, em que você vai projetar, em que você vai criar, mas tu tendo conhecimento, tu vai usar cada fase a teu favor. E é isso que eu quero te trazer nesta manhã, é esse conhecimento. Então você que gostou desse conhecimento, você que acha que você precisaria, que você não tinha esse conhecimento, como eu não tinha, você curte, você comenta, você reposta esse vídeo para que outras mulheres tenham acesso assim como você. Eu agradeço a escutativa e espero que você tenha um bom dia na doce santa paz do nosso Senhor Jesus. Amém.